Olá pessoal, estamos aqui para mais uma CIF News, nessa nova temporada, um novo formato. Estou com algumas novidades aqui para vocês. A primeira delas é a presença da Emily. Oi pessoal, Oi, Emily. Tudo bem? A Emily Nascimento você já conhece aqui nas redes sociais da CIF, em vários quadros da CIF, no Fala Associado, no E aí Tá Sabendo, na nossa agenda. A Emily vai nos acompanhar nessa temporada em alguma das conversas aqui. Ora também vai ser o Paulo Bogler, nosso colega jornalista, que também nos acompanha aqui na comunicação da CIF. Início de temporada, tem uma super novidade, né? Uma novidade quentíssima do programa Empreender, que é a criação e eleição da nova diretoria, ou melhor, eleição da diretoria do mais novo núcleo da CIF, que é o núcleo da Vila A. Estamos aqui com a Dani Pereira. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Coordenadora do núcleo. Dani Pereira Monteiro, é isso, né? Aí. E também com a Joana Pereira, que é a vice-coordenadora. Tudo bem? Sejam bem-vindas as duas. Vamos falar sobre esse núcleo, que é de uma estratégia muito grande, né? De um posicionamento geográfico muito importante na cidade, mas também de um ponto de vista estratégico muito importante para a cidade, porque a Vila A, ela tem um comércio muito pujante, né? A gente está falando aqui de um quadrilátero, mas eu acho que tem todo um entorno da Vila A com um comércio muito forte, com empresas muito fortes. Se não me engano, a Dani vai falar aqui mais para frente do total de empresas, mas estou para dizer que passam de centenas, né, Dani? São os milhares. Olha só. E é uma região muito em crescente desenvolvimento, esse núcleo que vai lutar, vai batalhar pelos interesses em comum dos empresários. Vamos lá para o nosso bate-papo. Obrigado. Para começar, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria que vocês contassem, né, o que motivou vocês a criarem esse núcleo, quais foram as principais dores que vocês identificaram para formar o núcleo empresarial da Vila A. Bom, o início veio com um convite na época da Edna, né, que estava na CIF, porque eu tinha começado a fazer parte do núcleo de comunicação da CIF. Após alguns anos que eu recebia convites para fazer parte, eu nunca consegui. Aí ano passado eu falei, não, agora eu vou fazer parte. Então, estão me convidando, eu vou fazer parte. Nisso, eu comecei a me aproximar mais da CIF e tive esse convite da Edna para auxiliar numa situação de criação do núcleo da Vila que já estava se desenhando, né? Houve tentativas anteriores, mas na época acredito que os empresários não estavam conseguindo dar continuidade, né? Porque é um momento muito difícil. Então, o fato de eu trabalhar com o informativo no bairro me faz conhecer muitas pessoas, desde os moradores até os comerciantes, os empresários. E nisso foi uma oportunidade de estar auxiliando efetivamente nessa criação, nessa movimentação. Porque enquanto comunicadora local ali na região, eu verifiquei nessa possibilidade, essa necessidade de integração, de unificação, e fez muito sentido quando eu recebi esse convite para auxiliar nessa etapa de criação. E nesse início, assim, qual que foi a sua maior dificuldade em coletar interessados a participar do núcleo, né? Porque às vezes o pessoal não entende o que é o associativismo. Então, como que foi para você fazer esse mapeamento de tipo, preciso encontrar empresários interessados com o mesmo propósito que o meu, para que a gente consiga fazer as coisas darem certo, né? Então, nesse primeiro momento, eu entrei em contato com empresárias que já tinham esse objetivo. Inclusive, a própria CIF tinha os contatos, porque eram empresárias que já faziam parte da CIF e já tinham essa intenção em dar início ao núcleo. E também eu tinha contatos dos próprios empresários, os quais eu conversava com alguma eventualidade por causa do meu negócio, que é um informativo local. Então, volta e meia eu estava conversando, estava em contato para fazer uma entrevista, para vender um anúncio. Então, eu sempre estava com algum contato. Nesse processo, eu entrei em contato com todos os que eu conhecia, os que eu já tinha feito algum tipo de contato anterior para o meu negócio. E, a partir dali, fiz contato também com as empresárias que tinham interesse em dar início e a gente começou. Isso já vai para quase um ano. Dani, e agora puxando um pouco para a Joana. E como é que vocês se conheceram e como é que foi esse processo também de puxar esse assunto de vamos lá, vamos fazer um núcleo?
Eu fui uma das empresárias que recebeu o convite da Dani, né, pedindo para participar de uma reunião que haveria com o interesse dos comerciantes locais. E a partir desse primeiro encontro, a gente já começou a identificar realmente dores em comum entre todos que estavam presentes. Então, o que faria diferença para o seu negócio hoje? O que faria diferença para o outro e para o outro? E a gente foi identificando que todo mundo tinha dores em comum e que tinham coisas que, se melhorasse, melhoraria para todos. Tanto para a gente como comerciante, quanto para os nossos funcionários, quanto para os nossos clientes. Então, a partir dali, eu identifiquei que realmente era algo que valia a pena e que era um movimento que, se a gente não fizesse, também continuaria como já estava, né, há algum tempo. O bairro precisando de um olhar, né, político, estrutural e também, principalmente, voltado à segurança, que eu acho que é uma das coisas que mais pesa para a gente hoje, que está cada dia mais ruim, não só no nosso bairro, mas na cidade em geral. Mas a gente não pode abraçar tudo, então cada um com um pedacinho pode fazer a diferença. E a partir dali, a gente começou com um pequeno grupo, até alternava em reuniões, né? Era 4 numa, 4 na outra, eram uns 9 ou 8 participantes, mas cada reunião tinham pessoas diferentes, até definir um dia que seria melhor para todo mundo, que ninguém consegue bater a agenda de todo mundo ao mesmo tempo. E até ao que a gente chegou no formato de hoje, né? Que é uma reunião presencial e uma online a cada 15 dias para conseguir abraçar o máximo possível de empresários. Mas buscar realmente pessoas que queiram interessar, que queiram engajar, é difícil, porque todos têm as dores, né? Muitas pessoas já passaram, inclusive, por reuniões ou por encontros que a gente promoveu e sentem as mesmas dores que a gente, mas nem todo mundo se propõe a fazer parte e lutar para que isso faça diferença, né? Se realmente se associar e se fortalecer em comum para que todos possam atingir os objetivos ali que estão afetando o comércio todo. Eu vou pegar esse exemplo que vocês contaram para falar também de um processo comum aqui, de uma realidade comum aqui da CIF, que é da criação de um núcleo em si, né? Eu acho que a Dani falou bem, e aí a partir daí que eu vou pegar esse gancho. A Dani falou, demorou mais ou menos um ano, né? Ou seja, não é simples, mas é possível, né, Dani? E aí o que eu quero te perguntar é assim, em que momento que a coisa começou a andar, que você sentiu, vou conversar com a Joana, todo mundo já está conversado, essa é a hora de a gente formar um núcleo e de formar uma diretoria, formar um planejamento estratégico. Em que momento que foi isso? É interessante essa pergunta porque a gente vem de uma busca que quase completa um ano. E hoje a gente consegue comemorar a criação do núcleo após pelo menos 10 meses de encontros regulares e conversações. É muito interessante isso, porque a gente já passou por alguns momentos antes da criação oficial do núcleo, tendo alguns períodos de um pouco mais de esperança, um pouco menos, uma desanimada. E eu acho que o ponto-chave de virada, o ponto de virada que eu senti foi naquele encontro que teve do Empreender aqui na CIF, onde até eu acho que o Dimas que falou, ou o núcleo dá certo ou não dá certo, e não tem problema, se não deu certo, vocês tentaram. Ali eu pensei, caramba, a gente está se esforçando tanto e não pode não dar certo. Mexeu contigo? Mexeu. Aí eu falei, não. Voltei para a reunião, eu e Moisés estava presente, e ali a gente já vinha conversando, né? Era o objetivo, formar a diretoria, era o próximo passo. Mas de alguma maneira estava um pouquinho emperrado, ele estava com dificuldade de andar, né? Geralmente algumas pessoas um pouco ocupadas, bastante ausência nas reuniões, alguns desencontros, e daí tudo isso acabava deixando a energia um pouco baixa de todo mundo. E quando você vê que algo não está indo, você desanima. Então ali, com a reunião do Empreender aqui dentro da CIF, com as informações, com o apoio da Renata, que sempre nos apoiou todos os encontros, com informações, com motivação, ali eu acho que foi o ponto de virada, então, de voltar e falar, gente, agora vai ou não vai. E a gente falou, não, vai, porque ver as pessoas ao longo desses 10 meses
nas reuniões, ainda que poucas pessoas, mas sempre as mesmas pessoas. A Joana, para ir nas reuniões, ela paga babá para os filhos dela, então ela investe dinheiro para poder participar de uma reunião dentro do núcleo. Não é uma coisa que você vai assim, vou porque eu não tenho o que fazer, não é. Então é um empenho de muitas pessoas que acreditam nisso, né? E quando você vê esse empenho, eu acho que pesa bastante para você desistir. Então eu falei, não, ele vai dar certo. E a gente voltou com novas estratégias, com direcionamento, com a eleição da coordenação, e a partir dali a gente traçou as nossas metas aí para a nossa gestão. A Dani deu a deixa de eu perguntar justamente isso. Hoje vocês duas estão representando uma diretoria. Queria que vocês falassem um pouco de quem integra também essa diretoria. Não sei se vocês lembram as funções de cabeça, mas os nomes, né, dos outros diretores que estão com vocês. Ah, sim, com certeza. Bom, tem a Laís Mara Frisson, Que é a nossa secretária. nossa secretária. Tem a Bruna Veres, que ela é de projetos, ela é arquiteta. Temos também a Roseli Bars, que é a nossa assessoria estratégica. A Caroline Melo, eu divido com ela a comunicação e marketing. E temos o Moisés Ferreira, que é o nosso financeiro. Mas olha só. Uma grande maioria feminina aí, né? A gente vê que o núcleo já tá indo com força total, porque a maioria mulheres e as mulheres não desistem fácil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a profissão de vocês, porque você é jornalista, você Sou dentista. dentista, então, assim, falando das dores, né, o que mais incomodou vocês no começo, assim, que levou, tipo assim, olha, isso aqui, mesmo que eu seja jornalista, ou mesmo que eu seja dentista, é uma coisa que afeta o nosso trabalho da mesma forma. O que vocês identificaram, assim, que é uma dor incomum? Bom, eu acho que desde as primeiras reuniões foi muito interessante ver o quanto os empresários, os comerciantes sentiam dores muito parecidas ali na região, né? Geralmente que envolve questão de infraestrutura, questão do charrua, que quando ele fechou caiu muito movimento. E o que acontece? Quando um problema existe, ele acaba gerando outros problemas. Então, eu sou jornalista, ali eu tenho um informativo, eu trabalho com informações locais dentro do bairro. E quando um comércio começa a ter menos movimento, é mais difícil de eu vender anúncios para os empresários. Então, é um efeito cascata, né? De repente, exatamente. Então, de repente, não tem uma relação direta comigo? Talvez não, mas no efeito cascata, ele traz prejuízos. Nesse sentido, para mim foi muito importante dar esse passo, né, de auxiliar nessa questão de criação do núcleo, porque enquanto comunicadora eu entendo que a comunicação move o mundo. E ali nós temos vários empresários reunidos que muitas vezes não têm uma comunicação. Eu mesma, anteriormente ao núcleo, tinha dificuldade de saber se o comércio ia abrir em determinado horário para poder divulgar no informativo. Porque não tinha uma pessoa que pudesse me falar, eu tinha que ligar para 20 empresários para ver. E aí, vai abrir que horas? E essa rede que se forma é algo que facilita, né? Muito. Então, enquanto comunicadora, eu fico muito satisfeita, muito feliz de ver a comunicação funcionando para o bem e impulsionando um grupo de empresários no mesmo rumo, no mesmo sentido. Que isso faz bem para o empresariado, faz bem para o comércio, faz bem para a população. Uma coisa muito interessante ali na Vila é que ali você tem um bairro muito antigo, né? Ele tem uma cultura ali, todo mundo brinca que é uma mini cidade. E não deixa de ser, ele tem uma cultura muito própria. E uma questão que eu observo é que no comércio existem muitos moradores da região que não sabem o que tem no comércio. Sim. Sendo que é algo assim muito fácil de você sair e andar. Seria muito fácil se tivesse estacionamento fácil,
se tivesse uma estrutura, né, mais Que adequada facilitasse. a isso, exatamente. Então, aí que eu comento que uma situação leva à outra, né? Então, acho que nesse sentido eu me prolonguei um pouco, desculpa. Tranquilo. E você, Joana, que dor, que problema em comum que você viu, esse aqui é o meu problema, também é um problema do outro, e vale a pena a gente se juntar para tentar resolvê-lo. Aproveitando até o gancho que a Dani falou, dessa interdependência do comércio, uma das coisas que pesa para eu continuar aqui no núcleo, inclusive, é ter essa relação com os vizinhos. Cada um tá ali fechado dentro da sua porta, né? E não tem uma comunicação em geral. Eu decido trabalhar no horário, eu vou trabalhar e pronto. Não existe uma colaboração, né? Uma colaboração entre os comerciantes. E em relação à segurança, e é outra coisa que pesa muito, porque nos últimos meses antes de ter esse convite, de receber esse convite da Dani, aconteceram muitas coisas na quadra onde a minha clínica fica. Então eu fico no primeiro piso, não fico no térreo. Aconteceu um assalto na esquina, roubaram um carro na outra quadra e arrombaram a porta do estacionamento do prédio onde fica a minha clínica e roubaram a moto de um funcionário de uma das salas. Arrombaram a sala de cima do andar de cima da minha clínica e levaram todo o estoque. Então, assim, é um problema de segurança pública que pode afetar cada um e qualquer um. Podia ter sido a minha sala, podia ter sido a sala do vizinho, podia ter sido o meu carro, né? Podia ter sido um cliente meu que estava estacionado para consultar. Se tivesse, às vezes, essa união entre os comerciantes, tipo, temos uma câmera de vigilância aqui, vamos cuidar? Talvez isso diminuísse um pouco. Já está acontecendo agora. Exato. Porque hoje, por exemplo, teve uma situação ali de algum furto de motocicleta e no nosso grupo, que a gente brinca que a gente tem o grupão e o nosso grupo oficial, que o grupão ele ainda está aberto para todos que estão sendo captados para entrarem no núcleo. Então a gente está com uma estratégia de funil. Aí no nosso grupão funciona alguns recados abertos a todos, convites frequentes, né, para participar do núcleo. E alguns empresários aproveitam como um canal de comunicação muito saudável. Então hoje a gente, a partir do núcleo, a gente já tem isso. Tá bem interessante. E vocês tocaram num ponto legal, porque assim, ambas falaram de formas diferentes da importância do núcleo também como uma referência, né, de encontro, de conversas, desses problemas que estão ligados às empresas, né, aos estabelecimentos comerciais. Porque as pessoas muitas vezes se organizam para ir para uma festa, para uma partida de futebol, se encontram todo final de semana, ou para uma festa todo final de semana, para um happy hour, ou através da religião, da fé, né? Mas quando o problema é a empresa, que é o que sustenta ali no dia a dia, que sustenta todo o outro resto, né, o nosso trabalho, a gente não se dedica um tempo em comum para fazer justamente isso que vocês estão falando. Eu acho que isso é bacana também, que às vezes não é um problema diretamente, mas só pelo simples fato de já ter esse contato já pode encontrar soluções para tantos outros problemas. E é uma né? coisa que o associativismo desperta, né? É uma coisa que a gente busca, tipo assim, passar para os nucleados, para os outros núcleos, que é essa questão do associativismo, que às vezes vocês querem ganhar dinheiro junto. Ninguém tá falando que não querem ganhar dinheiro junto. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas essa questão de vocês se ajudarem é muito importante, porque pensar a CIF não seria ninguém se não fosse os associados, né? Então é a união de associados que fazem a força, que dão voz para as causas de vocês, né? Então, realmente, ter um núcleo que represente o interesse do bairro, nem que seja uma parte só que participe, já faz muita diferença e vocês vão realmente conseguir fazer uma mudança muito legal daqui para frente. Dani e Joana, vocês falaram, né, desse processo de um ano para cá e também falaram desse processo da eleição agora. Do grupão e de um grupo menor, que eu acho que é da diretoria, da coordenação e dos associados da CIF, dos nucleados. Dessas conversas todas que vocês têm recebido, comunicações, demandas, né, pedidos, o que vocês já filtraram e tem como prioridade de ações para executar? A nossa prioridade para o momento, ela está direcionada para as ações que vão trazer maior movimentação para o comércio e, consequentemente, mais vendas,
O objetivo ali de todo mundo é prosperar, é aumentar seus lucros, aumentar suas vendas. Esse é o objetivo de todo mundo, que são empresários querem aumentar seus lucros. O princípio de qualquer empresa é ter lucro, não é diferente lá. E com isso o núcleo busca favorecer, possibilitar com que isso aconteça, porque uma vez que os empresários estejam prosperando, fica bom para todo mundo, né? Ali gera empregos no próprio bairro, gera um melhor entendimento sobre o funcionamento do núcleo. Então, nosso objetivo agora, ele está focado na programação de Natal. A gente quer levar um Natal especial para o comércio da Vila A. A gente está buscando parcerias com instituições públicas, privadas, para que a gente consiga promover. Os nossos sonhos são muitos, né? Nossa lista de desejos é muito grande para o Papai Noel. Mas a gente vai ver o que a gente consegue conquistar, né, com essas parcerias para trazer essa movimentação, para trazer pessoas circulando no comércio. Porque na Vila nós temos atrativos importantíssimos, tradicionais, que são maravilhosos. Que temos o Natal do Gramadão, esse ano teremos um Natal do Mercado Público Barrageiro, que é um parceiraço nosso, que é sensacional lá pra gente. E a gente também, enquanto núcleo de empresarial, o núcleo de empresários da Vila, a gente também quer buscar essa movimentação um pouquinho ali para cima, para as avenidas de comércio. É porque tem muito espaço ainda para movimentar ali na Vila, né? Vila, que o povo pensa, não é só o Gramadão ali e aquela parte ali que fica movimentada, né? Tem todo o outro resto ali da avenida. E não são só os moradores da Vila em si, mas de toda a região. Sim. Porque hoje os moradores que circundam a Vila, eles também são possíveis clientes ali. E a Vila, principalmente dividindo nas principais avenidas, ela é uma mini cidade, ela tem tudo que é necessário. Então, tem muita gente que passa pela Vila para poder chegar no centro, passa pela Vila para poder chegar na Vila Portes para resolver algo que poderia ser resolvido ali dentro da Vila. Um acesso a um serviço, um acesso a um produto que poderia ser fornecido ali na Vila. Porém, não há conhecimento. Se os próprios moradores da Vila não saem por falta de segurança, por falta de estacionamento, né? Imagina os moradores que não conhecem ainda o bairro ali. Então, existe uma movimentação que acontece sempre no Gramadão, mas que não se estende para o comércio. E o nosso objetivo realmente hoje é chamar essa atenção para que as pessoas conheçam realmente, para as pessoas vejam o que tem disponível ali para elas, que sejam possíveis clientes também e que sejam pessoas que estão passando, porque essa interdependência de comércio, eu sempre uso o exemplo assim, eu sou uma clínica odontológica, minha abordagem não é de porta, mas o paciente passa, muitas vezes antes de ser meu paciente, e vê a minha placa, vê a minha fachada, vê a minha clínica. Ele vem em outro momento por um anúncio que eu fiz. Mas ele chega na clínica e ele fala, eu já vi várias vezes aqui, quando eu estava ali na ótica, quando eu estava ali na farmácia, quando eu estava ali num comércio vizinho meu. E isso traz uma facilidade de conexão com esse cliente. No caso, eu vendo serviços, né? Mas quem trabalha com vendas também. Quando a gente cria conexão com o cliente, isso todo empresário vai de concordar, é mais fácil você efetuar uma venda. Forma uma rede então, mesmo, que né? seja uma conexão de imagem, esse paciente chega com a sensação de que ele já me conhece um pouco, porque ele já me viu antes. E não foi lá pelo anúncio, que seria o primeiro contato com ele, mas ali no comércio. E aí, quando a gente tem um problema, como, por exemplo, a falta de segurança, as pessoas vão direto onde elas querem e vão embora. Elas não ficam andando, elas não vão conhecer o que há ali no vizinho, ali do outro lado da rua ou na próxima quadra. Por isso que Por isso que existe essa interferência direta. E a segurança pública é um exemplo de como esse grupo está funcionando agora, de como não é só a responsabilidade do governo. A gente pode fazer a nossa parte para melhorar a segurança também. Então está acontecendo muito por falta de vigilância, por falta de comunicação dos próprios empresários. Se alguém viu uma movimentação suspeita, participa do grupo, já avisa, todo mundo já fica em alerta, a gente pode inibir algumas coisas que estão acontecendo com frequência, né? E não só ficar esperando que alguém faça algo, a gente tem que fazer. Tem que partir da gente isso. Sim. Dani, você falou que a principal ação vai ser em relação ao Natal,
eu imagino que vocês estão ainda na fase de elaboração, né, das ideias, de testar as ideias, mas você pode antecipar alguma coisa que, de repente, você vai sair numa linha mais promocional, de decoração ou de sorteios? O que está em mente de vocês, sem amarrar ainda... Tudo isso, praticamente. As coisas que estão em mente, né? E até ficar um convite para os empresários da Vila que estão nos assistindo, né? Que ajude, né, inclusive, a construir o Natal a partir de agora, né? Ainda dá tempo, estamos no começo de setembro. Todas as ideias são bem-vindas, né? Mas... Sim. Então, a gente brinca que os nossos desejos são muitos ali para o Papai Noel no comércio da Vila A. A gente tem em mente fazer uma programação especial de Natal que envolva seriam duas frentes, né? Uma parte para envolver os empresários, os comerciantes, numa programação especial, e outra questão seria estrutural do bairro, de levar uma decoração bonita para as avenidas, porque são avenidas relativamente pequenas, né? São duas avenidas principais ali, que tendo uma decoração já fomenta o interesse das pessoas estarem no local circulando. Exatamente. Exato. Até o colorido faz com que as pessoas saiam mais de casa, né? E o pessoal ali da Vila tem muito costume de sair para passear, caminhar. Imagina se ele vê uma fachada toda bonita e decorada, vai querer entrar. As crianças já vão passear, ganhar uma bala do Papai Noel. Exato. Então isso tudo traz essa magia do Natal ali para a região, né? A gente considera o Natal um momento muito forte para o comércio e para o comércio em geral. Então, independente da área dos empresários que estão participando, todos convergem para essa data como um momento muito especial, um momento de bons ganhos, um momento onde realmente ainda existe essa magia, ainda existe esse interesse das pessoas de fazer se tornar um momento especial, e tal qual o apreço pelo bairro, as pessoas vão deixando isso se perder. Então, a gente, como comerciante ou como morador, a gente busca também trazer isso de volta, né? Manter que aquele é um momento de se reunir, é um momento de apreciar a família, é um momento de presentear como uma forma de amor, né? Então, isso se trata de produtos, se trata de serviços, se preparar para o Natal, se preparar para uma viagem, com serviços de saúde, de beleza, de estética. Então, tudo isso envolve todos os comércios que a gente tem. E nós, como empresários, às vezes o empresário também pode pensar, eu não vou porque eu já tenho alguém lá dessa área. Mas a gente não é concorrência. A gente está trabalhando lá dentro do núcleo para ter um fortalecimento de todos os comerciantes. Nós, como concorrência, cada um faz o seu trabalho. Eu tenho uma clínica odontológica, tem outra no meu outro lado da rua, tem outra na outra quadra. Tem espaço para todo mundo. E cada cliente é de cada profissional. Nós somos profissionais diferentes e o cliente busca coisas diferentes. E tem espaço para todo mundo. Então, a gente trabalha para se fortalecer. Então, porque já tem uma jornalista, porque já tem uma dentista, porque já tem alguém que aluga brinquedo, porque já tem alguém que trabalha com alimento. Eu não vou participar. E pelo contrário, a gente se fortalece e aumenta. Por exemplo, tem 5 clientes de um, 5 clientes de outro. Agora a gente vai ter 30 e a gente pode dividir e todo mundo vai ganhar. Entende? Então, assim, fortalecer realmente... Quando a gente trabalha junto, a gente consegue alcançar objetivos muito maiores. Vocês falaram de um ponto que eu queria lembrar um pouco da história, para chegar na questão de quem pode participar do núcleo e qual que é a abrangência dele. Mas assim, para mim, que sou um pouco mais antigo aqui na cidade, passava o ABC, era São Francisco, né, era o Chicão. E passava, na época nem tinha o viaduto, né, mas cruzava ali a Avenida JK com a Avenida do Paraguai, tudo para lá era Vila A. E para mim é assim até hoje, mas a gente sabe que hoje a Vila A ela concentra numa área específica, mas também tem todo o seu entorno, né? E quando vocês falam todos os comerciantes e também geograficamente falando, quem é que pode participar e de que área da cidade que nós estamos falando exatamente? A gente fala da abrangência ali da região da Vila A. Seria o espaço ali que compreende o bairro. O bairro ele é limitado pelas avenidas Tancredo, Neves, a Avenida Araucária, a Avenida Garibaldi e a Silva Américo Sasdelli. O bairro da Vila A é aquela região. Porém, o núcleo empresarial da Vila A, ele abrange os empresários que são do bairro e da região, né? Ali a gente sabe que tem centenas de empresários
acredito que alcança até os milhares de empresários dessa região. Então, a gente busca trazer esses empresários que estão nos bairros próximos ali daquela região, que seria o Lancaster, seria o Petrópolis, seria o Jardim Carla, a KLP, a região da KLP, o Santa Rosa, acrescenta ali do Nacional, do pessoal do... Então, é essa região ali que compreende a região da Vila A, né? Quando passa para as regiões um pouquinho mais distantes, eu acho que estão sendo criados novos núcleos, né? Até para não parecer que você não está querendo agregar, porque eu acredito que o Porto Belo tem um, eu acredito que a Vila C está criando outro, né? Mas foram as informações que a gente teve, né? Então, a parte ali... No começo até o pessoal pensou, vamos fazer só da Vila. Mas a gente entende que ali o comércio, ele está muito conectado com as ruas paralelas, as ruas que cruzam as avenidas principais. Então, nesse sentido, todos os empresários da região da Vila A são extremamente bem-vindos no nosso núcleo. E o que a gente percebeu também dos participantes que já estão ativos no núcleo é que nós temos muitos, por exemplo, proprietários de comércios que não têm sede, que são MEIs ou que trabalham em casa e que fornecem muito para os comerciantes da região da Vila A e que também estão interessados que esses comerciantes estejam bem e que possam consumir mais. Então, nós temos participantes que moram ali na localidade, mas que são fornecedores do próprio comércio ali, que legal, que participam do nosso núcleo também. É bem legal. Que bacana. E eu queria saber de vocês, então, que mensagem que vocês querem deixar para esses empresários que almejam participar, que querem fazer parte dessa união mesmo, que querem prosperar junto com vocês, né? Fazer parte dessas ações, desses projetos que vocês têm. Que mensagem que vocês querem deixar para eles para vir participar do núcleo? Bom, eu acho que a gente... Desculpa. Eu não sei se é o mesmo sentimento, né, da Joana, mesma observação, mas assim, eu avalio nessa nossa trajetória aí de alguns meses que existe uma barreira invisível que a gente está tentando transpor, que é convidar os empresários e eles aceitarem e eles efetivamente participarem. A gente entende que existe o fator tempo, existe fator que limita, né, de várias maneiras, mas conforme as pessoas vão vendo a importância da união, o networking que é feito dentro do grupo, os negócios que acabam se formando entre os próprios participantes, isso vai criando uma sensação de pertencimento? Uma sensação de pertencimento e uma realidade de conexões. Então, você efetivamente sai melhor do que se você não estivesse no núcleo. Então, isso faz diferença para o empresário lá da região da Vila A hoje. A gente entende que o empresário está buscando cuidar do seu negócio, cuidar da sua empresa. Não é fácil, essa vida de empresário, na verdade, ela é muito difícil, por isso que ela não é para todo mundo. E por isso que quando os empresários se unem e podem conversar uns com os outros, porque o empresário não pode falar às vezes com a família não vai entender, ele não pode reclamar com o funcionário dele, o funcionário não vai entender. Com quem que ele pode falar? Com outro empresário. É um espaço onde a gente pode trocar experiências, onde a gente pode trocar informações, onde a gente pode ficar melhor, né? A gente pode se tornar uma pessoa, um profissional melhor. Então, acho que é interessante a gente trazer isso para que os empresários que estejam lá queiram participar também, porque a gente está buscando a participação e a gente está buscando muito fortemente essa participação. E a gente entende que todos têm as limitações e por isso às vezes não é muito fácil vir, mas a gente mantém o convite aberto, a gente insiste e a gente chama, venham participar, vamos tornar o espaço melhor para todos e vamos nos tornar melhores, porque a gente vai ter ali apoio técnico, a gente vai ter parceiros, a gente vai ter uma construção de
parcerias, né, duradouras, importantes, que vão E trazer. transformar essa realidade, essas ações em coisas concretas, né? Não só, eu tenho uma ideia. Não, vamos tirar essa ideia do papel, vamos se unir, vamos se juntar, porque vocês juntos, vocês conseguem. E vocês vão ver agora, que daqui pra frente, que as coisas vão melhorar, porque uma pessoa sozinha não consegue, mas várias juntas é uma voz, assim, difícil de se calar. E um dos movimentos que acaba fortalecendo, inclusive o networking que a gente tem dentro do próprio núcleo, é um movimento que a gente já iniciou antes, inclusive, de terminar a formalização do núcleo, que é um momento que a gente chamou de Café com o Empresário, que a gente já fez a primeira edição e que a gente já está planejando a segunda, que é um momento onde a gente chama os empresários interessados em participar desse network propriamente dito, e a gente permite essa troca de experiências, essa interação, essa conexão entre mais comerciantes do que os que já participam desse núcleo. Então a gente já está planejando ali em paralelo com o Natal, que já é um projeto maior, em dar sequência também a esse Café com o Empresário da região da Vila A, e logo sai o convite, então todo mundo fica atento. Um passarinho me contou que o primeiro Café com o Empresário tinha ali algumas pessoas, o segundo já tinha mais de 50. Então, o desafio agora é grande, hein? Dobrar a meta, Dani? A gente está aí buscando. 50 é um número belíssimo, né? Esse foi o nosso primeiro evento oficial, né? A gente teve a participação de 50, porque tinha lugares limitados, né? O espaço era limitado. Nós limitamos a 50 participantes. Exatamente, ele tinha esse espaço limitado a 50 e a gente tinha fila de espera. Isso foi interessante, foi muito legal. Foi muito legal. Mas a gente conseguiu contemplar todos os interessados, acho que estava com 17 em fila de espera. Em cima da hora, quem teve imprevistos acabou cedendo lugar e a fila de espera foi chamada para participar. Então nós tivemos 50 participantes e não Bom, chamamos vocês estão ninguém. falando aí, mas não estão dizendo como é que faz para participar. Quer saber telefone, Instagram, perfil, já tem o Facebook, Instagram, para todo WhatsApp. mundo que estiver interessado já seguir. Passa a Todas as fita aí. notícias estão lá. Tem o WhatsApp do grupo também, que também já está lá no Instagram. Eu acho que o caminho mais fácil é acessar o Instagram. Qual que é o perfil? E de lá já ter acesso. Comércio da Vila Foz. Comércio da Vila Foz. E a partir de lá já vai atualizando todas as informações do que o grupo está fazendo. Então, no WhatsApp, como é uma comunicação mais diária, mais em tempo real, quem estiver lá no grupo já vai participando em tempo real do que está acontecendo, né? Mas para participar desse grupo do WhatsApp, que a Dani falou, o funil começa pelo Instagram? Ou já pode falar porque lá no Instagram já tem o WhatsApp para você entrar no grupo e participar. É um grupo de WhatsApp. Tem um link para entrar no grupo. Tem um link para entrar no grupo lá no perfil daí do Instagram. Então é só chegar e... Só chegar. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram de centenas de empresários nesse quadrilátero, né? Que a Dani colocou, mas também a região do entorno da Vila A, para além desse quadrilátero. 1.600, na verdade. É muita gente. É muitas empresas, olha só. É muita gente. Então, não tem critério de segmento ou de pequena, média, grande empresa. Pode participar todo empresário de pequeno, médio ou grande e de qualquer segmento, é isso? Isso, exatamente. Nós temos, inclusive, MEIs, que são fornecedores que participam ativamente do grupo e estão sempre participando e é muito legal essa interação entre... Não importa lá o tamanho do seu faturamento, mas realmente essas dores em comum e os objetivos em comum em evoluir toda a região, o bairro e como um todo. Exatamente, a gente tem desde MEI a representante do Sicredi, Exato. que é uma potência, então é interessante ver a variedade de tamanhos e segmentos, né? Uhum. Bom, eu quero agradecer a Dani e a Joana por estar compartilhando essas novidades do mais novo núcleo da Vila A agora, que está surgindo para unir os empresários, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e que venham mais vezes aqui, né, contar as novidades pra gente, né, sobre as ações que vocês vão planejar daqui pra frente. Bom, a gente que agradece, né? Eu agradeço muito pelo convite, pelo espaço. É um espaço importante para a gente poder estar divulgando esse novo núcleo e poder ter visibilidade junto aos empresários locais ali da região da Vila A, para que eles também venham participar. É isso que a gente agora está buscando, a participação do maior número ali possível de empresários da região, para a gente poder alcançar, buscar e alcançar juntos os nossos objetivos do núcleo empresarial ali da região da Vila A. E a gente não pode deixar de agradecer
ao Edson Fernando, que é presidente da Associação de Moradores da Vila A. Ele é um grande parceiro nosso, sempre cedeu a sede da associação para a gente poder se encontrar, fazer as reuniões. Então, é um grande parceiro que, inclusive, auxilia a gente em todos os momentos. Ele está dentro. Tudo que a gente precisa ali, ele ajuda e é um grande parceiro. Um salve pro Edson. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre esse movimento que a gente está engatinhando ainda, para realmente transformar o nosso bairro num lugar mais seguro, num lugar mais agradável, num lugar mais rentoso para todo mundo que está vivendo e trabalhando lá. Faço das palavras da Emily as minhas. Quero agradecer a Dani, quero agradecer a Joana e quero agradecer a você que nos acompanhou aqui, principalmente você, empresário da Vila A, da região da Vila A. Faça parte do núcleo de empresários da Vila A e nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Instagram, quanto pelo Twitter, né, agora o X, e principalmente pelo nosso site, acif.org.br. Também temos um grupo do WhatsApp. Se você acessar qualquer uma dessas redes ou o nosso site, tem link para entrar no nosso WhatsApp, no nosso grupo, na nossa comunidade e receber notícias, novidades fresquinhas. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.